mais um atacante para a Série B. Já são 5 nomes confirmados pelo Verdão. Fortaleza tem a pior sequência negativa da era Vojvoda. Jogo entre Vila Nova e Ceará foi 18h08. Grande abraço para você ligado no Timaço da Vale FM, começando a partir de agora o nosso Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. As farmácias Fernandes e farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Chega pra cá, que nesse domingo o Cariri da Sorte tem muitos prêmios pra te dar. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km, um Mobi 0. Esse Mobi 0 km pode ser seu, é incrível! E mais, R$15 mil no primeiro ao terceiro sorteio e R$5 mil no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Com o Cariri da Sorte você pode colocar um Mobi na garagem e muito dinheiro no bolso. Ao adquirir o título de capitalização você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro, fim de 13, fone 3511-7785. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce e avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com Jaju no Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções, o seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial, cliente satisfeito, é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. E pra Novo Rio aqui você tem mais.
Gazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito em Gazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado. A partir de agora no nosso timaço da Vale FM, lembrando o nosso canal no YouTube com as imagens aqui dos nossos estúdios. E hoje a gente tem convidado aqui no programa, num oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. É o canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Aqui ao nosso lado. Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pros amigos que estão ligados no Vale Esportes, do timaço da Vale FM. Os bastidores do nosso futebol estão quentíssimos, Marco Valério. Tava com saudade dessa movimentação, sabe, Marco? De fazia um tempo que a gente não ficava ali monitorando, buscando informação, pega dali, Agora, pega de cá. Sabe o que eu tô sentindo falta, Dirigente Del? quer negar a informação, depois tem que ceder, aquela história toda. Cara que não responde o WhatsApp, né? Cara que não responde o WhatsApp. Agora, João sabe o Filho, que eu João tô... Filho me mandou sair daí. Foi, mano. não sei por quê. É porque Mandou diz que sair daí. aquele microfone a voz fica mais bonita. Ah, então é por isso que o Dr. Rosenberg tá indo pra lá. Ah, tá certo. Delson, agora sabe o que é que eu tô sentindo falta? De quê? De uma rasteira. De um time no outro, assim, pegar um jogador que tá né? Isso movimentou Você já muito. tá provocando. Pois é, rapaz, porque assim, querendo ou não, isso motiva o Não, futebol, e tem um né? detalhe. Isso pode acontecer muito aqui. Se você analisar, nós temos um Barbalha que tá montando o elenco pra primeira divisão. Aí nós temos Cariri, Guarani e Casa que vão montar times pra segunda divisão. São 4 clubes em 2 cidades, Marco Valério. Cidades vizinhas. Então, nós teremos esse choque de interesse de clubes pelo mesmo atleta. Não tenha dúvida disso. Nós teremos muitos, não será 1 ou 2, não. Teremos vários choques de interesse. A não ser que um clube como, por exemplo, o Casa está fazendo, está anunciando muita gente de fora, distante, buscando montar um time, pegou um treinador que vem lá do sul do país para pegar uma galera diferente. Mas a galera que se concentrar com os atletas da região, a gente vai ter muito choque de interesse aí, viu, mano? E eu também tenho uma certa curiosidade, não sei se os dirigentes dos nossos clubes vão falar, saber qual o orçamento que será aplicado nessas equipes. Mas agora você quer contar o dinheiro dos homens, Marco? Não é contar o dinheiro, é saber assim, por exemplo, o Icasa é um time que tem grande torcida no Cariri, inegavelmente. Então, qual é o orçamento do Icasa? Será um orçamento maior, por exemplo, do que o Barbalha, que está numa primeira divisão? Deixa o Nós dia do não Barbalha sabemos. do Icasa quieto. Então, seria bom a gente dar uma avaliada nisso aí. Você já quer saber da Casa de Carnes Cordeiro de Freitas, de Fortaleza, lá por exemplo, das ovelhas, dos cordeiros que vem lá. Já. Tudo gostei. Já quer saber o preço das sabe carnes, pra quê? né? Olha só, falando sério, é pra ver a questão do custo-benefício. Né? Às vezes um clube ele faz um investimento alto e não tem retorno. Às vezes, e o Guarani é mestre nisso, faz um timezinho barato, com dificuldade. Vamos perder tempo. Não, você não tá querendo saber? Doutor Rosenberg tá aqui, presidente do Cariri. Doutor Rosenberg, diga pra Marco Valério quanto é que você vai investir no Cariri para disputar a segunda divisão do Campeonato Cearense. Boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, ouvintes da Vale Esportes. Vocês têm a dimensão desse programa, o quanto é importante aqui para nossa região? Porque mais ou menos assim. A gente sabe da audiência, da importância. Podem ter certeza, eu sou ouvinte, acompanho
praticamente mesmo, doutor? quase todos os dias. O João Filho sabe disso, a gente sempre conversa aí no WhatsApp. Então, saudar todos os ouvintes da Vale Esportes, porque, viu, Marco Valério, parabéns pelo trabalho. Obrigado, doutor Rosenberg. Eu, particularmente, eu sou fã de vocês, porque eu sei o quanto é difícil fazer esporte, e vocês, Delton Sá, quando eu sempre vejo falar, tá no jogo no Rio de Janeiro, Copa do Mundo, se aventura em... Ele é o desbravador do Cariri, viu? Cara, Pelo eu mundo acho isso afora. muito interessante, cara. Parabéns. Isso por amor ao esporte, né? A profissão, né, João Filho? Você sabe verdade. que tem que gostar. Tá É igual a vocês, por exemplo. Você vem de uma família tradicional, você é um cara que se formou, tem uma vida profissional conceituada, é um cara que tem uma tranquilidade financeira para viver, mas se dedica a uma coisa que você gosta, ao futebol, de deixar a família e os afazeres profissionais para ir pro futebol. A mesma coisa que a gente acaba fazendo no rádio, que são paixões que a gente tem, né? Sem sombra de dúvidas. O Cariri, que fez aniversário no dia 11 de novembro, 4 anos, né? Um clube, uma criança, né? É que nem um amigo Marco Valério falou, estamos na fase embrionária ainda, porque o trabalho realmente não é fácil. A gente teve alguns percalços, alguns erros normais, né? Mas que agora a gente está tentando trabalhar da melhor forma possível. E o dia 11 de novembro de 2019 foi a fundação do clube, que é o aniversário do meu pai, o seu Raimundo Cordeiro, que é o diretor-presidente do Grupo Anjo da Guarda. E hoje o clube é formado pelo seu Raimundo, por mim e por colaboradores do grupo. Hoje nós temos o Cláudio Cipriano, que está na Óticas Afag, tem dado a sua colaboração, e nós ainda estamos em processo de organizar o Cariri Futebol Clube. Eu acredito que esse vai ser o ano de divisor de águas, porque um campeonato Série B como vai ser, nessa teoria aí de ter um Icasa, todo mundo sabe da força do Icasa, da história do Guarani, até para montar times competitivos, às vezes sem ter muito capital, mas é um histórico brilhante. E um Cariri que é jovem, uma criança ainda. Ou seja, eu acho que esse ano vai ser um campeonato de visibilidade. Sempre quando eu chego das viagens no aeroporto, eu faço alguns comentários, e graças a Deus eu fico feliz, porque às vezes as pessoas não me conhecem e eu pergunto: quais são os clubes daqui? Ah, tem o Icasa, tem o Guarani, tem o Campo Grande, tem um time novo aí, um time empresa, que é o Cariri, que é do pessoal do Anjo da Guarda. Eu disse: opa, estamos pontuando. Então, assim, foi 4 anos de trabalho. Sabemos que ainda temos que investir na base, esse é o nosso objetivo, investir no sub-20, dar oportunidade a jovens que possam realmente serem profissionais da bola. Esse é o nosso objetivo, até porque hoje todo mundo fala no futebol de SAF, mas SAF, grandes investimentos. Não é à toa que você vê um Amazonas desse já disputar uma Série D, Série C, já está numa Série B. De vocês, né? Exatamente, o investimento lá foi gigantesco, foi algo realmente trabalhado, até porque a região já dava um caminho mais fácil. Mas esse é o trabalho que a gente quer desenvolver com muito pé no chão, e sabendo que esse ano é um ano muito importante, porque vai ser o primeiro confronto do Cariri com o Icasa. Nós já tivemos confronto com o Guarani naquela Série B, que o Guarani brilhantemente, ninguém apostava, acabou sagrando campeão, e nós caímos de divisão. Graças a Deus voltamos agora e vamos trabalhar para poder realmente sonhar aí, quem sabe, com uma Série A em 2025, né? Porque vai ser muito importante. Bom, quero só lembrar, Delto, que além do nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, nós estamos também ao vivo com uma live do nosso Instagram, que é o Timaço da Vale FM, e a gente vai aqui apresentar, já estamos fazendo essa entrevista apresentando o doutor Rosenberg para falar do Cariri. Estamos também ao vivo no nosso canal no YouTube, né? O pessoal também pode acompanhar. Então você tem a opção de ficar no rádio, só nos ouvindo, ou pode dar uma olhadinha aí, tanto no Instagram do Timaço, como também no nosso canal no YouTube. A gente conversava um pouquinho, Delton, antes de começar o programa, e o doutor Rosenberg me passa a impressão, doutor Rosenberg, que o senhor realmente está montando um Cariri Futebol Clube com o pé no chão, sem tanto alarde, como já aconteceu no passado. Mas o senhor me disse uma coisa aqui na interna que eu achei muito importante. O senhor olhou e disse: tá na hora da gente subir.
Ou seja, chegar a uma primeira divisão, estar entre os melhores do futebol cearense. Como é que está o planejamento para essa Série B que começa no início do ano que vem? Muito bem, você falou de bastidores, eu não queria nem que você tivesse relatado isso, mas já falou. Todo mundo entra num campeonato pensando em chegar. Às vezes acontece muita coisa extra-campo que atrapalha muito o que acontece dentro de campo. Nós vamos fazer um trabalho pé no chão, muito pé no chão. Meu pai conversou muito sobre isso. A gente vai fazer o que for necessário, básico, para honrar os compromissos trabalhistas, pagar os jogadores em dia, dar o incentivo que tiver que ser dado. Assim, trabalhar muito na base, colocar atletas jovens, que eu acredito que o jovem ele vai ter mais vontade de correr. É um campeonato que exige muita força. E você sabe que hoje não é só experiência que conta. Porque, lamentavelmente, tem muitos jogadores que já passaram por muitos clubes. Não tem mais nem aquele espírito de ter aquele orgulho de ter um acesso, de ter um título. Às vezes se preocupa só com o financeiro. E nós já pecamos no passado. Aí você até pergunta, qual o orçamento, quanto vão gastar? Nós vamos gastar o básico necessário para deixar a casa em ordem, em dia, trazer pessoas que realmente entendam qual a dinâmica, o que o Cariri precisa. Todos os clubes que vão disputar a Série B agora 2024 têm a vontade de ter o acesso, porque está na Série A do Campeonato Cearense e vai gratificar, dependendo da performance, uma Série D do Brasileiro. E o nosso principal objetivo é chegar à Série D do Brasileiro. É muito importante para um clube como o nosso já começar a despontar. Eu vou entrar na parte prática para o ano que vem. Você já está negociando, eu sei que você anda negociando. Eu queria que você confirmasse. Hoje eu vi quase uma tentativa, você em dado momento chegou a fechar com o mesmo treinador que estava fechando com o Guarani. O senhor confirma isso? O Guarani anunciou, mas você esteve muito perto de fechar com o treinador do Guarani, com o Alexandre Lima. Qual é a real nessa situação de que vocês andaram disputando o treinador, e se é verdade que você está com o treinador na ponta da agulha para anunciar nos próximos dias? Eu queria até aproveitar esse momento de mandar um grande abraço para o meu amigo João Severo, que é amigo particular. Vai ter sempre as portas abertas no Cariri, porque iniciou o projeto com a gente, teve aquele acesso no primeiro campeonato, depois saiu, voltou de novo, novo acesso, e agora por questões dele mesmo ele resolveu. Te surpreendeu essa decisão dele? Assim, surpreende um pouco, porque às vezes a gente... Você contava com ele? A gente entende o momento, mas né? Você contava com ele? Sim. E na verdade as portas vão estar sempre abertas. O Severo é um cara que ele sabe do potencial que ele tem e que a gente só tem gratidão. Tem aquele jeito explosivo dele, mas a gente já sabe que aquilo... Ele tem um coração enorme. Então é um cara bom e que sempre, até eu brinquei com ele, não, se tu for, vai, um dia tu volta. E o futebol, vocês sabem que é assim, é dinâmico. Então, assim, conversamos com 3 treinadores, inclusive o Alexandre é um treinador que também a gente teve uma conversa, porque o próprio Severo falou muito bem do trabalho dele. Então, outros profissionais, né? Outros profissionais da bola também já tinham referenciado ele, inclusive o próprio Zé Guilherme do Salgueiro. O cara tem um histórico bom, né? Então, assim, tudo a gente conversou. O nosso treinador nós não fechamos ainda porque nós estamos no processo de orçamentos, né? Hoje nós fizemos um levantamento de quanto nós iremos gastar no extracampo, para depois pensar, não, nós vamos ter X para a folha. Por quê? Porque nós somos autodependentes do nosso grupo empresarial, né? Existe a possibilidade de grandes empresas, através de network, de relacionamento empresarial que nós temos com grandes marcas, usarem esse bom relacionamento, como já tivemos, né? Também o auxílio aí da Brisanet e da Zeni. Ou seja, a Brisanet nós estamos muito ligados, nós temos negócios em comum, então vai somar também nesse campeonato. Então, assim, nós vamos realmente trabalhar com o pé no chão para ter aquele orçamento, para honrar tudo conforme manda o figurino, e se precisar na reta final, se o time andar bem, nós vamos, se Deus quiser, chegar para poder... Mas o Alexandre ouve essa negociação aí? Conversei com ele. É um cara que ele preenche os pré-requisitos que a gente almeja, né? Fiquei surpreso, porque ele já está fechado mesmo, fechou. O Guarani já anunciou, né? Já anunciou, então assim, então a gente já
Vamos trabalhar outros bastidores. Mas, Rosenberg, como é que tá essa definição? Você vai montar time depois que tiver o treinador ou você já tá conversando com os jogadores? Porque, por exemplo, eu soube que você já andou conversando com alguns atletas aqui da região. Você já andou conversando aqui de Barbalha, não vou citar o jogador. Mas eu já soube que tem clube também que já tá negociando com esse mesmo jogador. Como é que tá esse negócio? Tu tá esperando treinador, tu já tá fazendo ofensiva, tá fechando com os caras, porque tu sabe que vai ter essa disputa, né? Sim, existem alguns jogadores que já tiveram outros campeonatos com a gente. Tem 8 jogadores que eu faço questão que continuem, porque entendem um pouquinho do nosso pensamento. É claro que o treinador vai ser fundamental e importante, porque através desse orçamento nós vamos definir quantos de transferência, vão ser quantos da capital. Inclusive estou até vendo com o pessoal do Ceará, um possível sub-23, alguém que vai poder pontuar nesse elenco. Acredito muito em jovem. Eu acho que não adianta. Agora, uma das coisas fundamentais é um goleiro experiente. Isso aí nós vamos ter que ter um goleiro muito experiente, porque um bom goleiro faz toda a diferença. Doutor Rosenberg, o Campeonato Cearense da primeira divisão começa dia 20 de janeiro e o da Série B começa por volta do dia 15 de fevereiro. Na sua avaliação, os dois campeonatos praticamente ao mesmo tempo ajuda ou prejudica, e qual é a posição do Cariri com relação a isso? Eu, conforme relatei nos bastidores, eu estou muito satisfeito. Por quê? Você sempre vê jogadores, tirando o Ceará, Fortaleza e Ferroviário, você sempre vê jogadores da primeira jogando na segunda e às vezes na terceira até também. Na terceira. Então eu fiquei muito satisfeito. Aí volta na Fares Lopes depois, né? Então assim, sempre você vê as mesmas caras, né? Tem times que vai buscar atletas do Piauí, do Pernambuco, da Paraíba. Então assim, mas sempre você vê aquele mesmo nicho de atletas que sempre estão disputando aqueles campeonatos, né? Tanto que muitos times formando aquela mesma base de treinadores que sempre tinha aquele grupo, ganharam alguns campeonatos do passado. Eu acredito muito que foi muito bom, muito salutar a primeira estar muito próxima da segunda, porque vai lhe dar uma margem melhor de você fazer diferente. Não tá só dependente daqueles atletas da primeira divisão, que aí acabando muito com esse leilão, de ter aquela situação, quem tem um poder maior de negociação vai levar. Porque eu vejo que o nosso orçamento vai ser um orçamento muito pautado no que vai ser básico e necessário, mas a gente quer formar um time competitivo. O senhor apontaria hoje já alguns favoritos teóricos para o acesso? A gente sabe que sobem 2 clubes. Pela experiência que o senhor está tendo no futebol e pelo que está ouvindo de contratações e comissão técnica, teria alguém largando na frente, teoricamente falando? Sim, eu acredito que o Icasa é muito favorito. Por quê? Porque não só pela torcida, mas o Icasa sabe montar times, né? Assim, muitos atletas ainda acreditam muito no que é a marca Icasa, que realmente é uma marca forte, né? O Guarani também, ninguém deve subestimar o Guarani, porque o Guarani, os diretores sempre se empenham e tem aquele trabalho muito difícil, mas eles sempre conseguem montar times competitivos. Eu vejo que o Icasa, o Guarani e o Pague Menos é uma incógnita. No campeonato que nós disputamos, que caímos, eu não pensava que aquele Pague Menos vinha com estrutura para subir. E quando eu fui ver, eles não trabalhavam só com base, levaram jogadores experientes, né? É tanto que naquele campeonato... Tem uma condição financeira boa, né? O Pague Menos, exatamente, né? Bateram na trave. Aí o Cariri, eu quero falar para vocês que a gente vem com esse pensamento que tudo pode acontecer. Mas assim, até eu falei, então meio que sabendo que o futebol ele é muito imprevisível, nem sempre é a lógica, como aquela queda nossa, que aquilo ficou uma sequela. Eu acho que essa cicatriz aí já está cicatrizado, mas você sempre vai lembrar. Hoje só vai cair um time, né? Vocês sabem, são 9 em disputa, mas a gente quer trabalhar muito para pelo menos se manter aí na Série B do Campeonato Cearense. Ok, algo mais, Delton Sá? Você vai apertar o doutor Rosenberg ou não, essa linha de discurso, ela é uma linha mais comedida, mas a gente sabe que não é esse o objetivo. Não é de se permanecer. O objetivo do Guarani do Cariri é chegar na primeira divisão. Claro. Claro que você não vai, porque a partir do momento que você chega e é incisivo
aumenta essa cobrança em cima do que você... E pode até parecer uma certa arrogância, o que não é o caso do Cariri. Mas que não pode, Marco. Não deve ser visto dessa forma. Quem joga uma segunda divisão tem um objetivo claro. Quem joga uma segunda divisão quer chegar na primeira. A grande maioria dos clubes que estão ali, a não ser um ou outro que pode ser que... Não, meu objetivo aqui, eu não tenho poder, não tenho torcida, não tenho nada... É de permanecer, mas, por exemplo, você acha que o torcedor do Guarani vai aceitar o Guarani montar um time que tá pensando em não cair? Não vai, mano. O próprio Pacajus... O torcedor do Guarani quer jogar na primeira divisão, jogando no Ceará, Fortaleza. O Pacajus jogou 3 Série D seguidas. Você acha que ele não vai querer voltar? Claro que pronto. Vai. Manda um dirigente do Ricardo dizer que tá preocupado em montar um time pra ficar. Meu amigo, é uma revolução. Realmente você falou num clube que o Pacajus... É um dos vai arrumadinho todo também. Mundo quer subir, sim. Todo mundo quer, claro. Só tem 2 vagas. Quem erra menos consegue chegar lá. Quem consegue trabalhar direitinho ali. O Oswaldo Pascoal, que foi dirigente de futebol, ele costuma dizer que time para ganhar campeonato, subir, é salário em dia e bicho na mão, né? Ele diz assim, ó, fazer futebol é fácil. Só que na verdade não é bem assim. Não é salário na mão, é salário em dia e bicho não. Porque nós temos exemplo de grandes clubes de futebol brasileiro que o cara não atrasa salário, tem um elenco, tem estrutura e não consegue. Não, o próprio Cariri foi exemplo disso ano passado. Foi esse exemplo. Não é? Mas assim, Rosemary, quando o Cariri começa a anunciar contratações? Só depois que tiver o treinador? Ou você, como você mesmo disse, já tem 8 jogadores que você quer manter na base? Você já negociou? Já tem gente fechada ali, faltando só ir pro papel? Qual é a realidade prática do teu time para a temporada 2024? Hoje, dia 14 de novembro, o Cariri tem algum jogador já fechado, verbalmente, ainda não assinou, já tá nos planos? Você já ligou para muita gente, ou você estava na dependência do treinador, você ainda esperava pelo Alexandre, você tá atrás de outro? Qual é a realidade na prática hoje? Pra gente ser bem prático aqui. Muito bem. Uma verdadeira sabatina, hein, doutor Rosemary? Rapaz, eu pensei que eu vinha pra cá pra falar do aniversário do Cariri. Mas o senhor já falou no início. Mas fique sempre à vontade para falar do aniversário, dos eventos, das promoções do Cariri. Aqui o espaço sempre estará à disposição do Cariri. O senhor pode contar com a gente nesse sentido. É porque hoje a gente quer extrair, tá entendendo? O que o torcedor, o cara quer lá saber como é que tá o teu time. Exatamente. O campeonato vai começar dia 17 de fevereiro. Estima-se que a maioria dos clubes vai começar a pré-temporada no início de janeiro. Exato. Então nós temos aí um mês e pouco ainda. Um mês e meio. A nossa pré-temporada com certeza também vai começar no início de janeiro. Eu diria a você com muita sinceridade, para não gerar bastidor, porque você sabe que a gente sempre tem que estar conversando, isso é fato. Exato. Todo mundo conversa, porque faz parte do processo. Eu quero fazer um time diferente, mesclando um pouco de cada, com experiência, com base, com pessoas também de confiança, que tem que puxar o histórico do atleta também. Mas esse time vai partir muito também do que nós vamos colocar em mesa com o treinador do nosso campeonato. Até porque esse treinador que vai chegar para esse campeonato da Série B, nós estamos com o pensamento que ele se mantém até o final do ano, porque terminou a Série B, Sub-20, e nós vamos para Fares Lopes com certeza. Já foi conversado que esse ano o Cariri vai disputar a Fares Lopes. Então assim, eu nem me preocupo muito, porque apesar de ter pouca idade, todo mundo sabe que o Cariri tem compromisso com os atletas e com a comissão. Então quando a gente coloca na mesa, graças a Deus, hoje a gente tem credibilidade das pessoas dar um aval, apesar do clube ainda estar em formação, porque nós não temos centro de treinamento ainda, mas isso está sendo conversado. Tenho conversado muito com o seu Raimundo, né, com a nossa equipe lá, que faz nosso futebol. Nós precisamos desse centro de treinamento para poder trabalhar forte nesse Sub-20. Então o treinador que vier, ele vai estar muito tranquilo para dizer, olha, eu venho para cá, não tem pressão. Vocês estão dizendo aí que o Cariri não tem torcida, mas nós levamos muitas crianças e essas crianças cobram muito. Então... Mas nós não estamos dizendo isso não, doutor. Quando foi que você ouviu isso? Não, pelo contrário, os jogos de vocês tinha muita gente, levado muita muito gente no público, Rumeirão, né? Eu me surpreendi a ver aquele público nos jogos do Cariri. Pois é, uma tática nossa, porque quando você leva uma criança, o pai vai junto, a mãe vai. Então o Cariri é o clube do futuro. A
A gente aposta muito nas crianças, porque essas crianças querem sonhar um dia ser jogador. Temos lá o nosso ambiente da sede, que tem quase 200 crianças na escola de futebol. E a gente, se Deus quiser, vamos fazer um planejamento para 2024 ser um ano diferente. Então, assim, a gente aposta muito. Então, e são exigentes, viu? Pedindo até para jogador sair em época de jogo. É impressionante como criança é e deixa a gente muito feliz. Então, assim, esse time de 2024 vai ter também o dedo do treinador, porque o treinador que for contratado, ele já vai estar ciente que vai existir algumas regras do que qual o objetivo do clube. E o objetivo do clube é sim dar oportunidade à base a jogadores que querem crescer. Esse vai ser o nosso objetivo. Então, nós temos 8 nomes de quem já jogou, pessoas da nossa confiança. O treinador vai chegar, vai apontar alguns, mas que também agora nós vamos decidir em conjunto. Eu não vou mais fazer o que eu fiz no passado, treinador e comissão vendo jogador por vídeo, e eu achando aqui, rapaz, será que é isso mesmo? Então não é por aí. A gente tem que acompanhar realmente o histórico do atleta, conversar com presidente de outros clubes, com diretores de futebol, que também transmitam confiança, porque hoje todo mundo só vê o dinheiro, tem como pagar, e não é só o dinheiro não, porque eu já sou prova disso. E talvez até o Cariri sofra um pouco disso, Delton, porque é um clube muito organizado, administrativamente falando, que por trás tem o apoio de um grupo empresarial fortíssimo e muito conceituado. Então, eu quero até saber, doutor Rosenberg, quando um determinado jogador negocia com o clube A, com o clube B e negocia com o Cariri, o fato do Cariri ter essa condição financeira, o jogador pede mais, se torna mais caro, quer dizer, ele visa mais a questão financeira para poder acertar com o Cariri? Eu fiquei até triste em campeonatos passados, que a gente sabia o porte financeiro de determinados atletas, e quando dizia que era para negociar com a gente, os caras até triplicavam o valor. Isso é um absurdo. Então, assim, você não pode ver o Cariri como o clube do grupo empresarial. O Cariri é um clube que quer dar oportunidades, é tanto que agora a gente vai ser muito pé no chão mesmo. Já tivemos esse exemplo do último campeonato, que até o próprio João Severo foi quem, de 80% foi ele que indicou os atletas, e a gente deu as condições para ele, junto da comissão dele, dizendo, não, Severo, nós temos um piso X e um teto Y. E ele entendeu, e tudo aconteceu, e nós conseguimos chegar. Eu fiquei meio assim, chateado, porque eu queria ser campeão, e nós tínhamos chance de ser campeão. Perder jogo aqui para Calouros do Ar, com muito respeito, mas nós pisamos na bola e perdemos aquele título. Mas eu acho que tudo é válido, e quem sabe a gente pode sonhar aí com uma taça importante para dar realmente a diferença do clube, né? Porque eu falo para vocês novamente, esse campeonato vai ser um campeonato diferente. Um campeonato que eu acredito que a Série A a gente sabe da importância do Ceará e Fortaleza, mas essa Série B eu acho que vai ter uma pimentinha a mais para poder fazer um grande campeonato, eu acredito muito. E deve ser uma competição disputadíssima, né? Com muito equilíbrio. Sem sombra de dúvidas. Vamos agradecer aqui, né, Delton, ao doutor Rosenberg. Eu queria que soltasse pelo menos um nome. Você quer pelo menos um nome? Eu tô numa pressão danada aqui que eu queria ouvir. Eu queria ouvir hoje o doutor Rosenberg dizer assim, ó. Olha, pessoal, torcida do Cariri, pessoal aqui, olha, fulano de tal tá com a gente, ó. Isso aqui tá tranquilo e tal. Não, fiquem se você apertar muito o doutor Rosenberg, ele não volta mais. Não. Volta, doutor Rosenberg. Não, sempre que tiver a oportunidade, gostaria muito de estar aqui, porque, conforme falei, gosto muito do trabalho de vocês. 18 horas, quando eu tô no carro, um radinho já funciona. Mas assim, já que o senhor não quer soltar nenhum nome hoje, vamos aqui ver aqui. O senhor acha que semana que vem, por exemplo, passado agora o feriado, meio de semana, eu tava até duvidando se o senhor vinha pra cá hoje, porque feriado, eu digo, vamos, vai viajar e tal. O senhor mandou logo um áudio me dando logo uma na muleira. Aí vamos lá. O pedido do meu amigo João Filho eu não posso negar, não. Hein? Tem, vamos supor, novembro ainda é um mês pra gente estar ouvindo nomes do Cariri ou não? Dezembro. Novembro, pelo menos o treinador vocês vão... Vamos saber, né? Bom, porque a gente já vai começar esse planejamento, né? Para poder realmente fazer essa espinha dorsal. Eu acredito muito que nós vamos... Acho que nós vamos errar menos agora.
né? Eu trouxe o brinde aqui das camisas do Cariri, né? Pra vocês Coisa boa. sortearem aí, Mas porque o que me Bela deixa, camisa, viu? Muito bonita a o que camisa. me deixa do Cariri. feliz, o Delton, e Marco e o João, né? E o nosso amigo, O Anderson. o Anderson, é que eu fico tão feliz quando eu passo ali no mercado do Pirajá e tem uma pessoa que eu nunca vi na vida com a camisa do Cariri. Rapaz, dá uma emoção, viu? E eu fico É porque é um muito feliz, filho, né? O Cariri é um filho seu, né? Você vê, nossa, que alegria, porque você vê uma coisa já sendo construída, né? É verdade. E aí vai ser muito bom. Eu sempre falo pro pessoal que é muito importante. O Icasa tá bem, o Guarani tá bem. O Campo Grande foi vendido, né? Vai pra virar Copiara agora. Copiara. Mas os clubes aqui da região, né? Principalmente Icasa e Guarani e Cariri, que é daqui de Juazeiro mesmo, né? Porque a gente tem que explorar bem essa arena. Essa arena tem que ser palco de grandes eventos locais. Pois vamos fazer pressão em Nelinho, que tá lá direto com o governador, o homem do gabinete, para convencer o Elmano de diminuir esses custos para todo mundo jogar ali. Que eles já estão fazendo. Já amanhã já tem jogo do feminino aqui. Eu acho que o que o governo do estado está fazendo, Secretaria de Esportes, é muito interessante para movimentar a arena. Mas a gente precisa também trazer e capitanear isso pro profissional, para também garantir ao profissional uma condição, digamos assim, menos, digamos assim, pesada financeiramente. Eu queria buscar a palavra que não estou encontrando, para que vocês possam jogar lá, porque é caro jogar ali, rapaz. Tá Mas muito assim, caro. Eu sei que não é o governo do estado, eu sei que são as exigências, porque é uma arena, tem que contratar isso, contratar aquilo, mas tem que buscar viabilizar uma coisa mais enxuta, né? Rapaz, mas por incrível que pareça, vocês podem até não acreditar, mas os jogos que o Cariri fez na arena, foram 3 jogos no total, não teve um déficit tão grande, não. Eu fiquei até surpreso, porque querendo ou não, deu um público razoável, porque a gente. Mas tu não acha mais interessante botar no bolso que tirar, não? Sim, sem dúvida. Mas a expectativa para esse campeonato, eu acredito muito que a gente não vai ter prejuízo em jogos lá, não, eu acredito. E eu conversei com o Nelinho também, o Nelinho está conversando com o governador Humano e vai ter novidade, ele já me falou sobre isso, viu? E só para situar o nosso ouvinte, quando a gente fala Nelinho, é o ex-deputado Nelinho de Freitas, assessor do governo do estado, que é irmão do Dr. Rosenberg, né? Exatamente. E eu trouxe camisa para vocês também, né? Só para sortear, não. Presenteá-los, né? Com o Negro Anil, tudo escolhido, foi um sonho realizado. O senhor, por causa do horário, o senhor permite a gente fazer sorteio, por exemplo, amanhã no programa, pra gente permitir, assim, a participação mais efetiva? Porque como a gente ainda tem Icasa e Guarani pra colocar, a gente fazer amanhã. Até porque eu até prefiro pra vocês lembrar do Cariri nos próximos dias, porque às vezes de João tem o Cariri. O senhor tem um assessor de imprensa aqui dentro. O senhor tem um assessor de imprensa aqui. Gente, não se preocupe não, que ele só traz boas novas. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, Dr. Rosenberg. É um prazer, uma alegria recebê-lo aqui. Saiba da simpatia que a gente tem pelo Cariri e a gente quer ver esse time cada vez mais. É uma pena que o campeonato só sobem 2. Se subissem 3, a gente ia torcer pra vocês 3. Pois é. Né? Como não pode, alguém vai ter que ficar no meu caminho. Suba 2, né? Se subirem os 2 daqui, a gente já vai ficar feliz, né? Exatamente. Porque o que a gente torce mesmo é pro sucesso da nossa região. Eu tô feliz também, junto com meu amigo Jadegô, que o nosso Vascão não vai cair, né? Olha aí a felicidade aí. O senhor é vascaíno? Rapaz, desde 88, quando o Cocada entrou aos 44, fez o gol aos 45 e foi expulso aos 46 e o Vascão ficou. Ei, quando eu falo pros amigos, só tem essa história, tá muito antiga. Um abraço, hein? Obrigado. Boa noite a todos. Agradecer ao pessoal do nosso canal no YouTube com as imagens e também aqui o pessoal do Instagram, Timaço da Vale FM. A gente está encerrando agora também. Mas continuamos no YouTube e continuamos no rádio, né? Assim, Delton? É assim, Marco Valério. No nosso tradicional, no velhinho, no nosso radinho de pilha. Você que tá no carro agora, nos ouvindo, sempre ligado aqui no Vale Expostos do Timaço da Vale FM, né? Pois vamos pro intervalo comercial, porque já tem novidade no Icasa e no Guarani. E no Guarani tem treinador. No Icasa tem jogador. E no Guarani tem treinador. A gente volta já. Vale FM.
Ei, chega pra cá, que nesse domingo o Cariri da Sorte tem muitos prêmios pra te dar. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km, um Mobi 0. Esse Mobi 0 km pode ser seu, é incrível! E mais, 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Com o Cariri da Sorte você pode colocar um Mobi na garagem e muito dinheiro no bolso. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. As farmácias Fernandes e farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da rede municipal de ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Volta pela Vale FM. Que camisa bonita essa do Cariri, hein, Delton? Rapaz, e a malha, Marco? Então quer dizer que amanhã tem sorteio aqui no programa, né? Tem. Pronto. Amanhã, agora, feriadão. Marco Valério, não veio pra mim não, Marco Valério. Por que, Delton? Tem que olhar aqui. Não, essa pequenininha aí, não eu dá, acho não. que tem dono já, viu? Tem. Essa pequenininha é a aí. sua, logo. Disse que é a sua. Essa pequenininha é minha. Eu já tava aguardando. Rapaz, eu ganhei uma camisa de um clube aqui da região, por sinal eu agradeço muito. E, gente, a gente quer o sucesso de todos os times daqui. Icasa, Guarani, Barbalha, Crato, Cariri, Campo Grande, quando tava com a gente. Eu ganhei camisa do Campo Grande e uso com o maior prazer. E você vai me encontrar na rua aí com camisa dos clubes daqui. E não vai ficar com ciúme. Não é só a dele, não. A minha também não vai rolar, não. Eita, Delton Sá. Delton Sá, bora com a Luiz Vilar. Bora, eu tô doido pra falar com a Luiz. A Luísio Vilar está chegando. Apareceu, Delton Sá. Restante tá aqui pro sorteio amanhã. Cadê? Bota a vinheta de Aloysio Vilar, rapaz. Aquela especial.
pra ver se... Jornalismo esportivo na Vale E é FM. sério, né, rapaz? Bora, Luiz Vilar! Conta tudo! Bota Vale tudo. Esportes. Rapaz, não Conta distorça a vinheta, Marco Conta Valério. tudo, é porque... Né? Bota aí de novo, João Filho. A gente não ouve direito nessa vinheta, não. Jornalismo Acho que o retorno esportivo não é na bom. Vale FM. Bora, Luiz Vilar! Conta tudo! Conta tudo. Tudo, homem. É porque a gente tem que se concentrar pra entender que é conta tudo. Conta tudo, Aloysio Vilar! Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite, Delton Sá, JF, também pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando com os destaques do Icasa nesta terça-feira e com novidades, viu, Marco? Você trouxe aí nas manchetes que o Icasa havia anunciado mais uma contratação, mas são duas, viu? Porque agora há pouco, há cerca de 5 minutos, o Icasa anunciou uma nova contratação. E se ontem a gente estava dizendo aqui que todos os nomes passavam aí dos 30 anos, essas duas novas contratações estão na casa dos 20, viu? Um deles tem 25 e o outro tem 26 anos. E são dois atacantes. A gente começa com o nome que foi divulgado ontem à noite. Trata-se do Rodinei. Ele tem 25 anos e tem passagens pelo Velo Clube lá de São Paulo, Democrata lá de Minas Gerais, também passou pela Ferroviária lá do interior de São Paulo e pelas categorias de base do Goiás. Inclusive foi campeão nas categorias de base do clube goiano. Assim como a maioria desses jogadores que estão sendo anunciados pelo Verdão, ele nunca passou pelo futebol nordestino, vai ter aí a sua primeira experiência no Nordeste, justamente vestindo a camisa da equipe do Icasa. Anunciamos, portanto, aí o atacante Rodinei, 25 anos. E agora a gente passa para o segundo nome, anunciado agora há pouco pela equipe icasiana, que é o atacante Edson Capa. Edson Capa, isso mesmo, com 26 anos, ele tem passagens pelo Globo, lá do Rio Grande do Norte, 4 de Julho do Piauí, Luziense de Minas Gerais, Força e Luz também do Rio Grande do Norte. Enfim, um jogador que... diferente aí do Rodinei, tem passagem sim pelo futebol nordestino, mas pelo futebol cearense vai ser a primeira vez. Agora, o Icasa já fecha aí nos 6 nomes confirmados para a Série B de 2024. E a gente aproveita para repetir rapidinho aqui para o torcedor icasiano esses nomes que foram anunciados pela equipe do Icasa. Começando aí pelo atacante Júnior Batata, que foi o primeiro deles, com 32 anos. Depois o goleiro Fábio com 34. Na sequência, o lateral esquerdo Boré com 31 anos. Depois o Icasa anunciou a renovação do goleiro André Pereira, que tem 35. E de ontem para hoje foram mais 2 contratações. O Rodinei com 25 anos, também atacante, e o Edson Capa, atacante também de 26 anos. É o elenco que vai se montando para retornar à Série A com o Verdão do Cariri, viu, Marco Valério e Delton Sá. Rapaz, que coisa boa. Mais 2 nomes de ontem pra cá, né? Terminou o programa Vale Esportes, depois veio um nome, agora tem outro nome que o Icasa acaba anunciando. Que coisa boa. Os nomes estão surgindo aí. Claro, muitos jogadores que a gente não conhece, né? São jogadores que a gente vai ter que conhecer quando começarem os treinamentos e a bola começar a rolar. Me parece ser essa, né, o Aloysio, a proposta do Icasa, né? De montar um time, trazendo jogadores de outra região, aproveitando aí o nome que o Icasa tem para tentar ter uma equipe competitiva, né? Hein, Aloysio? Aloysio foi embora. Acabou a conversa com a gente, não. Oi. A ficha dele. O som fugiu. Caiu a aí. ficha. O som baixou. Mas é isso mesmo, Delton Sá. A equipe do Icasa vai buscar aí jogadores em outros mercados. O Fabiano Rodrigues já havia destacado essa dificuldade em trazer nomes mais conhecidos, até por conta da concorrência nesse final de ano, né? O mercado bem aquecido. Então ele tá indo longe. Jogadores que o torcedor não conhece, a maioria deles, eu acredito que o torcedor só vai conhecer mesmo aí dessa lista o André, né? Goleiro que já passou pelo Icasa em diversas oportunidades, esteve durante todo o ano de 2023, mas do restante são apostas que o Icasa está fazendo e o torcedor tá aí na expectativa para ver eles realmente atuando, né? Em campo é que a gente vai tirar a prova dos 9 com esses atletas. Enfim, agora é aguardar por mais nomes para ir criando aí, né, mais ou menos um esqueleto do time que o Icasa vai apresentar para o seu torcedor nessa Série B, viu, Delton Sá? Valeu, Aloysio, obrigado pelas informações do Verdão do Cariri e, é claro, sempre a esperança renovada do torcedor, e assim é o futebol, né?
que o Icasa possa ter uma grande campanha e que possa voltar à primeira divisão. Esse é o desejo de quase todos, não é, Deltsa? Porque tem torcedores que torcem e é um direito que cada um tem, torcer por outras equipes, mas... Claro, mas é o que... Mas isso aqui motiva futebol. Ninguém pode ser contra a rivalidade. Claro. Ninguém pode achar que o Icasa está disputando competição, ou o Guarani, o torcedor do Icasa tem que torcer pro Guarani, ou o Guarani torcer pro Icasa. Eu não concordo com isso, Marco. Rivalidade cada um fica à vontade, né? Não precisa se exaltar, enfim, extrapolar, mas... Provocar, não sim. acho que torcedor do Guarani tem que torcer pelo Icasa ou do Icasa pelo Guarani, porque um tá numa competição nacional, outra não. Rivalidade tem que existir em todo lugar, Marco Valério. E quando tem saudável. rivalidade, é um querendo ser melhor do que o outro, e eu acho que os dois crescem. Exato. Porque tem o objetivo de querer, né, mostrar que tem mais capacidade. Obrigado, viu, Aloysio? Valeu, Marco Valério. Amanhã a gente volta trazendo mais informações e quem sabe aí mais nomes pro elenco do Verdão de 2024. Não deixe de ter nome novo no feriado não, tá bom? Vai ter todo dia, se assim a diretoria anunciar. Tá certo. O nosso programa tem oferecimento de Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, Anabela, blocos solados para papetes com cores e modelos variados. Os conhecidos solados do seu Ribamar, gente da melhor qualidade. Bom, viu? E o produto dele é excelente. Qualidade é espetacular. E seu Ribamar, ele é ótimo de negócio. Facilita um bom entendimento. O Joá Solados trabalha na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Telefone 998554193. Agora, nesse mês de novembro, que é o mês do Black Friday, meu amigo, a Dourados está com condições especiais. Tem desconto de até 50%. Você comprar correntes, pulseiras, brincos, anéis, colares, tudo isso, aquelas joias deslumbrantes para você. Aí você vai ganhar mais grana para revender. Dourado Joias. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. O Instagram é @Dourado Joias com 2 S no final. Prepare-se para os principais concursos BNB, INSS, Polícia Civil do Ceará, Polícia Penal, Polícia Militar do Pernambuco, Caixa e muitos outros, aonde você vai ficar preparado, bem preparado para esses concursos. É no ESC Cursos. Acesse o site www.esccursos.com.br, o maior índice de aprovação em concursos públicos do interior cearense. O ESC já é tradição, todo mundo já sabe disso. ESC Pré-vestibular e cursos, Avenida Padre Cícero 2450. Informações no WhatsApp 99982-2476. Agora eu quero falar da Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia. Onde é? Na Só Fumê. Meu amigo Edilson, doutor do fumê. Hoje José Marrocos, número 408, telefone WhatsApp 988054899. Tá na hora de andar de carro zero no Cariri da Sorte. É só comprar R$5. Agora, apenas R$5. Já pensou com... Que diabo você faz com R$5 hoje em dia? Nada. Compra o Cariri da Sorte pra tentar ganhar o carro. Um Fiat Mobi, meu amigo, 0 quilômetro. Tá doido. Delta, você abre a porta do carro, aquele cheirinho bom de carro novo, rapaz. E quando liga o rádio, vai ouvir o Vale Esportes. Vale Esportes, exatamente. Então, Cariri da Sorte, JF para dar sorte. Cariri da Sorte tem Fiat Mobi no quarto sorteio, no primeiro, no segundo e no terceiro 15 mil no total, 5 mil em cada, mais 5 mil com 10 giros de 500 na rodada da sorte. Dupla chance e um detalhe, presta atenção, quem ganha no Cariri da Sorte é daqui do Cariri, não é de outra região não, Quer meu saber amigo. se você é antenado? Você sabe quem vai viajar no final de semana lá pra Jaguaribe? JF. Esse Marco Valério sabe tudo. Ele e Bia. Agora eu quero falar da Gênesis Solar. Meu amigo, nesse calor que tá aí, meu Deus, meu amigo, você tem que colocar geração de energia solar na sua casa. Marco Valério, aí você vai parar de se preocupar com a conta de energia, porque tem gente que fica se tremendo quando chega o leiturista. Já fica preocupado que ele já emite aquela, né, na hora ali. Na hora. A conta bota logo na tiro caixa já postal. é imediato. Aí, meu amigo, você fica se tremendo, bota geração de energia solar na sua casa, acaba com isso. Fala com o Luciano Carvalho, Grande Vascaíno, 981237956. Fala com o meu amigo Luciano Carvalho. Por falar em Vascaíno, mandar um grande abraço
pro vascaíno que teve hoje visitando a gente aqui. Quem, na Rádio Marujo. Um abraço pro meu amigo Marujo. Ah, tá certo. Grage Veículos, compra, vende, troca, financia. Seminovos com menor preço e garantia de mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas. O carro que você deseja, meu amigo, aquele carro, o sonho de ter aquele carro, é na Grage Veículos que você encontra. Marquinhos é filho, tem um zelo naqueles carros, parece que eles cuidam do carro como se fosse deles. É verdade. Rapaz, lá ele só entrega o carro arretado pro carro. Não, e tem garantia, viu, Delcio? Você compra o carro e fica e a documentação? Marquinhos é filho, são você não tem nenhum tipo de dor de cabeça, eles cuidam tudo da documentação e buscam, eu quero um carro X, aí você vai lá, não tem. Você tem uma paciênciazinha que eles vão arranjar pra você. Quando chega ele entra logo em contato. Avenida Padre Cícero 1215, o telefone 992088592, eu falei da Grage Veículos, do meu amigo Marcos, grande torcedor do Icasa e do Flamengo. Agora eu quero falar da Casa Com pra você. Tem esquenta Black Friday. Você vai comprar tintas, porcelanatos, pisos, cerâmicas, produtos da Amanco com até 25% nos produtos da Amanco. E tem muito mais pra você. Lá na Casa Com, a casa é sua. Esquenta Black Friday. Na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Motel Imperial. Esse João Filho. JF faz a propaganda do Motel Imperial nas redes sociais, espetacular, Delcio. E André Rami disse que gosta que é quando o João Filho fala. Depois vou passar pra ele. Passo pra ele. Enquanto você passa, eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca. Pra você aproveitar o melhor churrasco da região do Cariri, com pratos deliciosos pra você na churrascaria Mão de Vaca. Se você quiser também, você pode ligar e receber em casa 98865-7741. João Filho. Motel Imperial, especialidade de João Filho. Fala aí do Motel Imperial, rapaz. Ai. Motel Imperial está com novos apartamentos e muito mais aconchegante. É bom lá, JF? É muito bom. Motel é espetacular. O melhor do Cariri. Para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Mas você vai ter conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição no atendimento. Privacidade total, JF, lá? Total. Eu lhe pego, viu, Deltsa? A direção geral... Agora pronto. A direção geral é do nosso querido André Lemos. Agora, bonito pra tua cara, fazendo propaganda de motel, olha, eu lhe pego, viu, Delta? JF. Não falaram tanto, falando tantos bíceps aqui, que eu olho pros bíceps. Rapaz, não tem nada a ver com a história. Olha, eu inclusive vou falar do Black Friday lá da Fox. Aí tá certo. Você compra o A2, o Redmi A2 de 64 GB e paga só R$499 à vista. Pressão, meu amigo, você tem um Redmi A2 64 GB lá na Fox em Erlim. Quem tem Redmi JF pra você. Pois aqui, o Redmi é bom demais. Comprou na Fox. Xiaomi. É bom demais, comprou na Fox. É bom demais, Júnior. Complementar o endereço do Motel Imperial, na Engenheiro José Walter, 280, no bairro Antônio Vieira. Tem o Instagram, @Motel Imperial Oficial. André Lemos está na direção geral. Grande André Lemos. Grande André. Pizzaria e Hamburgueria Oval, oferecendo a transmissão do nosso canal no YouTube. Informações 988-429514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada das obras, escolha qualidade, preço e satisfação. Eu disse Alfa Vidros, vidraçaria na Avenida Praça Federal do Castelo, na Lagoa Seca. Também produtos Panebon, Pão Nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, biscoitos, tem a linha integral e também é produto Panebon, Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presentei e use produtos da Ramagem Couros, fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio, 690, telefone 35713758. Baleia Burgo, Marco Alegre. O melhor hambúrguer pelo menor preço. Para receber o Baleia Burgo. É muito fácil. Diga. É só dizer o número aí. 988380548. 988380548. Fácil. Vamos falar do Guarani? Bora falar do Leão do Mercado, que tem novidades. O Guarani, ó time macho esse Guarani. Já anunciou o treinador, Deltsa. Não é assim, Anderson? Mas foi uma disputa danada. Foi. Bota a vinheta aí, por favor, do Anderson Luiz. Bota a vinheta de Só um detalhe, meu filho pediu reunião, viu? Depois do Anderson Luiz! Bora! Cuida! Bora, Anderson Luiz!
que essa vinheta de Anderson tá no despertador da casa dele. Aí quando, na hora de levar a menina pra escola, aí solta essa vinheta. Ei, Anderson Luiz, acorda, cuida. Boa noite pra você, Delton Sá, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Hoje só notícia boa no Leão do Mercado. Primeiro, vamos dar a notícia que o Guarani já tem também um diretor de base, e é o nosso querido Ronaldo Angelim. Ronaldo Angelim vai ser o diretor da base do Rubro Negro Juazeirense, vai ser responsável pela base do Leão do Mercado e também o nome do treinador. A gente cobrava muito o nome desse treinador e o Guarani conseguiu hoje, depois de algumas disputas internas aqui no futebol de Juazeiro mesmo, conseguiu É verdade que o Cariri estava atrás desse treinador também, né? O Dr. Rosenberg confirmou aqui dentro do Vale Esporte que conversou com o Alexandre Lima. Eita, foi rasteira, Deltsá? Rapaz, eu não quis aqui cutucar para evitar o problema, mas foi assim, ó. Diz que fechou agora com o Guarani, aí depois fechou com o Cariri, porque a proposta maior, depois fechou com o Guarani que cobriu a proposta do Cariri. Eita, foi o que eu sou. Sou Guarani tá danadão, viu? Eu sei desses detalhes, né, Delton Sá? Eu sei. Foi o que eu sou. Que o Rosenberg não quis entrar em detalhes aqui, foi movimentado. Foi movimentado essa história aí. Então esse cara deve ser bom, né? Porque 2 times atrás dele... E ele é da onde, Alexandre? Ele é do Pernambuco, tava no Decisão. É pernambucano, né? Tava no Decisão. Bem que você falou ontem aqui, não foi, Delton? Ele tava no Decisão, na segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Ele tem ótimas referências, já esteve aqui no futebol cearense, esteve no Guarani de Sobral, esteve no Guarani de Sobral, sim. Tem boas referências, de fato. É hoje um treinador em ascensão no futebol pernambucano, ele é visto dessa forma e o João Severo tem esse olhar clínico, de fato, para esses treinadores. Então ele está fazendo essa aposta no Alexandre Lima para ser o treinador do Rubro Negro Juazeirense nessa segunda divisão do Campeonato Cearense. O nosso futebol, ele tem um retrospecto muito legal com os pernambucanos. Foram muitos que vieram e se deram muito bem aqui no nosso futebol. Nós temos um retrospecto extremamente positivo de pernambucanos por aqui. E um detalhe, Delton, há 60 dias, quando os times começavam a se movimentar nos bastidores, a gente citou aqui vários nomes e treinadores locais que poderiam trabalhar nos times aqui. Aí falamos na época o Washington, que não tinha ainda acertado novamente com o Iguatu, Raimundinho, Lamar, e só acabou ficando mesmo o Márcio Alan, né? Lá em Barbalha. Tá certo que o Cariri pode anunciar alguém, mas, por exemplo, Severo era técnico do Cariri, é diretor de futebol do Guarani agora. O Guarani traz um treinador de Pernambuco, o Icasa traz um gaúcho, né, que já passou aqui no ano passado. Então, dos técnicos do Cariri, para trabalhar como treinador, só o do Barbalha até agora, né? É verdade. Que é o Márcio Alan. Sem dúvidas. O Guarani também já recebeu as suas camisas, aquelas camisas promocionais. Bonita camisa do Guarani. Bonita camisa. Inclusive o valor de R$120 pro torcedor rubro-negro. O Breno, o Zé Ivan, o pessoal já tá vendendo. Até o próprio Ebin lá no Mercado Central. Quem quiser comprar e adquirir a camisa do Rubro Negro Juazeirense, liga pro 988774741. Vou repetir, 988774741, fala com o Breno, esse também é o número do WhatsApp do Breno. R$120 o valor da camisa do Leão do Mercado, pro torcedor já começar a ajudar a ter a nova camisa, o novo padrão de camisa para 2024. E um novo fornecedor do material, sim, né? A Toledo agora é essa camisa me lembra muito, Marco, mas muito, a camisa do Sport Recife. Sim. A largura das listras, né? Ela lembra muito. Ela vem no padrão já do Sport Recife. Né? O número na cor amarelo-ouro, isso, né? o amarelo na gola, que o Sport usa bastante. Lembra demais a camisa do Sport Recife. Tá linda essa nova camisa do Rubro Negro Juazeirense, a Toledo, a nova fornecedora. Você gostou, Anderson? Gostei. Vou dizer que o Anderson tá deixando uma camisa aí, Marco Valério, com a do Cariri, que a gente vai colocar em promoção para sorteio no nosso Instagram. A gente tem que conseguir uma do Icasa agora pra gente fazer logo dos 3, né? Sim. E uma do Barbalha também. É interessante. Barbalha, vamos deixar pra quando tiver as 4, ver se a gente comprou. Aí a gente lança no Instagram. Barbalha, a gente lança aí, colocar os 4 clubes, né, no Instagram, porque aí cada um concorre com um time de coração, né? Faz uma promoção bem legal com os nossos torcedores pelo Instagram, né? Tipo Guarani... assim, qual time que você torce? O cara vai lá no Instagram, responde e concorre à camisa daquele time que ele torce. Ele torce, exatamente. Legal. Show de bola. E amanhã no programa tem camisas do Cariri. Amanhã tem. E o Guarani segue nos bastidores agora atrás de atletas. Agora o Guarani de fato... Eu já sei de um atleta que o Guarani tá negociando aí. Solta, Delta. Eu sei de um atleta que o Guarani tá negociando.
um zagueiro que tem outro clube aqui do Cariri interessado nele. Você tá sabendo dessa história? Não, até agora os caras estão Não tá sabendo. Que é o Cariri que tá atrás dele? Não, outro não sei quem é o time do Cariri. Eu sei que o Guarani tá tentando contratar um zagueiro, tem outro clube aqui da nossa região que tá interessado nesse zagueiro também. É o que eu disse ainda há pouco. Nós teremos muitos jogadores, Marco, que vai haver essa disputa de jogadores dos nossos clubes aqui. Porque nós temos 4 clubes aqui da região. Então os atletas aí que são mais conhecidos, que rodam por aqui, vai ter esse choque de interesse. É inevitável. Só que alguns jogadores aqui da nossa região a gente tá perdendo até para outros times da segunda divisão. Por exemplo, o do Caririaçu acertou com o Pacatuba. Era uma opção, eu acredito, pelo perfil do próprio Cariri. E é normal, porque é um profissional, recebe uma boa proposta. Exato. Né? Sim, sem dúvidas. Mas aí. Valeu, Anderson. Correr contra o tempo pra poder. É porque tem super lousa, rapaz, e nós estamos aqui. Tá certo. Pra poder fazer essas contratações. Tá bom. Tchau. Amanhã você vem, tá bom? Amanhã. Amanhã você vem. Também não vou falar mais, não. JF, chama Kilmer, por favor. Fala, Kilmer de Campos, informações da capital. Um abraço pra você, Kilmer. Los Pedes Bolotata. Fala, Luz. Você viu aí a vinheta, né, Deltaço? Rapaz, você cada dia que passa me surpreende cada vez mais. É uma evolução constante. E uma vinheta editada, viu? A vinheta editada Los Pedes e Bolotata. E fala Luz. Esse bolota, tá bem, ô? Esse bolota deu tanta confusão. Esse fala Luz veio lá do Crato, não foi? É o Fala Luz, eu sei quem é. É aquele rapaz do Crato, repórter do Icasa. O Sonsim, né? É o do bíceps. É o bíceps. É ele mesmo. Ai, eu pensei que era outra pessoa, mas rapaz, você no Crato não tem o que fazer, não, homem. Vá pra Caririaçu, pelo menos, ficar lá com o nosso Quando você vier pro show do Irã Cordel dia 25, você vai falar com ele. Deixa estar. Vá lá pra Caririaçu falar com o Raimundo William, que é gente boa. Gente boa demais. Aqui na capital cearense, o Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, está na pior sequência da história dele no Fortaleza. O time perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Bahia, perdeu para o Vasco e empatou com o Atlético do Paraná. Ou seja, foram 6 jogos no Brasileiro. 6 vezes 3, 18. Dos 18 ganhou 1 ponto. E se você colocar aí a LDU de agrado, aí são 7. Aí são 5 derrotas e 2 empates. É a pior sequência do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda desde a época que ele chegou aqui ao time do Fortaleza. O Leão joga sábado, 18h30 contra o Cruzeiro. Aliás, o Fortaleza terá uma sequência. Segundo os matemáticos, ele tem 0,5% de chance de queda. Então, se tem chance de queda, ninguém pode desprezar. Não tem. Tem. Só que o Fortaleza poderá sepultar essa chance ganhando do time do Cruzeiro. Porque a sequência do Fortaleza em casa agora é Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo. Se eu não me engano é assim. Ou Palmeiras, Botafogo e... Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, ou Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. Mas joga 3 vezes em casa. Então é pro Fortaleza sair do bagaço, garantir vaga na primeira divisão do ano que vem e garantir vaga na Sula. O jogo do Fortaleza sábado é 18h30 no Castelão. Já o jogo do Ceará contra o Vila Nova, que seria no domingo, desceu para o sábado, às 17 horas lá no Oba, onde eu fui com o Delton Sá uma vez, um jogo do Icasa. Maurílio, grande jogador do Palmeiras, era o treinador do Icasa. E ele ficou até com raiva, porque, com raiva entre aspas, é que um repórter desavisado foi perguntar onde é que o Maurílio tinha jogado. Ô, meu amigo, o cara que conhece futebol, não sabe onde é que o Maurílio jogou, aí é de lascar. Vila Nova e Ceará no Oba, no Onésio Brasileira Alvarenga, jogo que será realizado no sábado às 17 horas. O time do Cruzeiro, que enfrenta o Fortaleza sábado aqui, perdeu 2 atletas. O Matheus Jussa, volante, terceiro amarelo, e o zagueiro Neres, que se envolveu naquela confusão com o Coritiba e também está fora do jogo contra o Fortaleza sábado. Já o Ferrão Querido, a camisa mais bonita do estado, atenção, Tenente Coronel Hélio Rodrigues, Tenente Coronel Luciano, o Ferrão contratou o meia Soares. Quem assistiu o Brasileirão quarta divisão se lembra do Soares, no Caxias. Quem viu o Brasileirão Série C ano passado lembra do Soares meia com a camisa do Bolivão Querido, do Sampaio Correia.
O Soares é o Amerson da Silva Soares, nascida 30 de setembro de 97, meia, nascida aqui em Caucaia, no Ceará, jogou no Caucaia, no Atlético Cearense, no Esporte Clube Vitória, no meu Sampaio Correia querido, no Clube do Remo e no Caxias. E agora vai vestir o manto sagrado coral. Outro detalhe interessante, se você colocar só os pontos do segundo turno, o Fortaleza só ganhou 17. Até que começou bem o segundo turno, depois degringolou. O Vasco da Gama, só para você ter uma ideia, tem 24 pontos e o líder, somente no segundo turno, é o Galo. O Clube Atlético Mineiro com 30 pontos faturados. Uma última informação é que o Barleta, jogador do Ceará que está machucado, atacante que pertence ao Corinthians, emprestado ao Ceará Sporting, está na transição do jogo de sábado contra o Vila, ele está fora. Mas no último jogo, no dia 25, aqui na capital cearense, contra o Juventude, com certeza o Barleta estará em campo. Ao vivo, Fortaleza. Por aqui também um calor desgraçado. Se bem que deu uma chuva boa às 4 horas da manhã. Foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer. Um grande abraço, João Filho. Delton, rapidinho, por favor, Delton. O José Cícero mandou mensagem pra gente. Hoje tivemos queda de energia aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E ele disse que até o momento continua sem energia lá na localidade dele. Ali Pio 12, Jada? Pio 12. Meu amigo Marcos aqui do assado do assado. Marcos dos Tambores também. Marcos dos Tambores aqui. O pessoal aqui perto da São Benedito tá sem energia ali, mas tá a escuridão toda ali. É metrô indo e vindo na escuridão. Então a gente pede aí ao pessoal da Enel de plantão para tentar solucionar essa situação, porque Vila Fátima, Pio 12, o Jade Guga tá aqui informando pra gente. Daniel pediu pra você mandar um abraço pra ele, Delton. Manda um abraço pra Daniel. Mande, Delton. Mando. Ó, a informação que tá chegando aqui, que foi uma nota divulgada pela Enel, a Enel Distribuição Ceará informa que houve o desligamento de 2 linhas de alta tensão entre os municípios de Juazeiro do Norte e Milagres, causando interrupção no fornecimento de energia para clientes da região. A empresa esclarece que de imediato iniciou manobras e encaminhou equipes à subestação para normalizar parte dos clientes. A companhia comunica ainda que técnicos estão inspecionando o trecho para identificar a falha e restabelecer o serviço completamente o quanto antes. Então tá aí a nota já emitida pela Enel. Um abraço pro meu amigo Foquinha, um abraço pro meu amigo Aloysio. Vamos embora, Delton? Faz tempo. Gente, um abraço, até amanhã, se Deus